Bom, eu quero hoje continuar uma série de mensagens. Nós estamos estudando sobre o novo de Deus. E eu já falei sobre os odres novos, né? Para viver as coisas novas de Deus na nossa vida, a gente tem que se preparar para isso. Depois, nós estudamos sobre um exército novo que Deus quer levantar nesses dias. Estudamos sobre problemas que a gente tem que resolver. Eu contei a história de Rispá para viver o novo de Deus. Semana passada nós estudamos sobre um novo tipo de consagração. E hoje eu quero falar sobre o que a Bíblia fala a respeito do cântico novo. Você vai cantar um cântico novo. Amém? Vamos entender o que é isso na Bíblia? Se você trouxe Bíblia, abra lá em Salmos, no capítulo 40. E vamos entender o que é o cântico novo na Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para servir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Levanta a mão para o céu em sinal de rendição a Jesus. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. O que é o cântico novo na Bíblia? Quando eu estava estudando, e o Salmo no versículo 3 fala: pôs um novo cântico na minha boca. A interpretação primeira é uma música nova, ou uma nova composição. Mas na perspectiva bíblica, a palavra nova aqui tem a ver com reparar, restaurar. O cântico novo na Bíblia, ele representa o cântico dos que foram restaurados, dos que foram redimidos. É muito interessante porque são vários os textos no Antigo Testamento que trazem essa perspectiva. Eu gosto do Salmo 126, quando ele fala assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de louvores, de júbilo. A ideia ali, a palavra é um cântico novo. O que ele está falando? O povo estava no exílio. A Bíblia vai apresentar um cenário no Salmo 137, que eles tinham até parado de cantar, porque eles tinham pendurado as harpas nos salgueiros. E o povo da terra falava assim: cantem as músicas alegres de vocês. Mas eles não podiam cantar, porque eles estavam longe de casa, estavam exilados. Mas quando Deus restaura a sorte deles, eles podem cantar um cântico novo, o cântico do restaurado. Essa é a ideia. A Bíblia no Novo Testamento vai usar essa ideia do cântico do restaurado para falar do cântico dos redimidos. Em Apocalipse, no capítulo 5, a Bíblia vai mostrar essa cena onde Deus está no trono com um livro que tem os selos, né? Que representa os planos de Deus para a humanidade, o plano de salvar a terra. E a Bíblia diz que ninguém podia tomar das mãos de Deus o livro e romper os selos. E houve silêncio nos céus. E então o Cordeiro aparece. Ele
pega das mãos daquele que está no trono o livro e rompe os selos. Ele traz e concretiza o plano de salvação para todos nós. E aí a Bíblia vai mostrar um cenário onde toda a humanidade canta, todos os seres viventes. É o cântico dos redimidos. Diz assim, Apocalipse 5,13: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quem é mais velho aqui até sabe a música, né? Quem conhece? Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Uma salva de palmas para vocês. Estou até cantando aqui, de manhã é mais difícil. Mas um dia nós estaremos diante do trono de Deus, cantando todos juntos o cântico dos redimidos. Aleluia. Pode aplaudir, você vai participar disso? Agora é interessante, porque em Apocalipse 14, ele fala, né, dos que têm a marca de Deus. E ele fala sobre esses. Apocalipse 14, versículo 1, diz assim: então olhei, e eis que diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Isso é um símbolo, tá? De todos aqueles que têm a marca de Deus na sua vida. E aí ele está falando assim: ouvi o som dos céus como de muitas águas, e um forte trovão. O som que eu vi como de arpista, tocava suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, das quatro criaturas viventes e os anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 que tinham sido redimidos. 144.000 que tinham sido redimidos na terra. O que ele está falando? Não é todo mundo que pode cantar o cântico dos redimidos. Só pode cantar esse cântico quem tem a marca de Deus na vida e foi restaurado por Ele. E sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Te ensinar uma canção nova. E ela só pode ser cantada se o Espírito Santo te ensinar essa música. Quem quer aprender a cantar com a ajuda do Espírito Santo aqui? Eu lembro a primeira vez que eu de fato cantei o cântico dos redimidos. Um cântico novo. Eu tinha me convertido numa vigília. E quando eu cheguei no culto, eles estavam cantando. E eu lembro que eu cresci na igreja e tinha algo que me incomodava. Eu vinha no culto e eu via algumas pessoas. Eu lembro a primeira vez que eu vi assim, nosso culto era mais tradicional, há muitos anos atrás. Eu lembro que o pastor Nassif chegou no culto uma vez e ele levantou as mãos assim. E eu fiquei olhando, por que ele faz isso? E aí eu comecei, depois com o tempo, participar do culto dos adolescentes. E eu olhava a expressão das pessoas adorando. E eu falava, por que elas cantam desse jeito? Às vezes até me emocionava, porque eles cantavam com uma paixão, com uma devoção, e eu não sentia nada. Mas depois que eu me converti, eu lembro que eu fui no culto dos adolescentes, e estavam cantando a música assim, né? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o... Naquela hora eu senti assim,
a presença de Deus, e eu comecei a adorar em espírito e em verdade, porque eu tinha nascido de novo, Ele tinha restaurado a minha vida, e agora aquela letra, aquilo que eu cantava, fazia sentido para mim. Existem pessoas que hoje vieram ver um batismo, mas vão aprender um cântico novo neste lugar. Existem pessoas que hoje vão entender o que é o cântico do restaurado, do redimido, o cântico novo. Quantos creem que isso vai acontecer aqui? Quantos querem cantar essa canção? O que a Bíblia nos ensina sobre o cântico novo? Sabe, quando eu preparava essa mensagem, eu fiquei pensando que os grandes movimentos de despertamento na história sempre foram marcados também por um mover de adoração, um movimento de adoração. E eu nunca entendi por quê. Hoje, preparando a mensagem, eu compreendi. Não tem nada mais bonito do que o cântico dos novos convertidos, dos salvos em Jesus. E quando um mover de salvação se instala, junto com ele, o louvor dos restaurados é entoado, um novo cântico, a igreja começa a cantar. Hoje, pela graça de Deus, estamos cantando um novo cântico nessa igreja. 1000 pessoas estão ingressando nessa casa, aleluia! Deus está fazendo algo novo entre nós. Mas pastor, o que representa esse cântico? Em primeiro lugar, esse cântico é uma dádiva de Deus, um presente de Deus. O texto vai dizer: Ele pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Quem coloca o cântico na nossa boca? O próprio Deus. Esse cântico só pode ser cantado porque ele representa uma graça, um presente de Deus para nós. É Ele quem salva, é Ele quem restaura. Esse cântico é uma graça do Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina em Efésios 3:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Você não pode ser salvo pelas suas próprias forças. Eu e você, ninguém pode ser salvo porque é bonzinho, porque faz coisas boas, porque cuida do próximo, porque tem méritos. A salvação não pode ser comprada, ela é um resgate de Deus. E quando somos restaurados, resgatados, podemos cantar porque experimentamos esta graça, esse presente que veio de Deus. É Ele quem põe um cântico novo nas nossas bocas. Eu gosto de uma historinha que eu ouvi o pastor Shed contando a respeito do que é o novo nascimento. E ele disse que um menininho que trabalhava, morava no campo, foi visitar a cidade grande com o seu pai. E o seu pai chega num estabelecimento comercial, e o pai vai para a recepção, e o menino chega e vai para o elevador. Ele nunca tinha visto elevador, era pequenininho. E aí fica olhando o elevador, e de repente uma senhora que está perto dele, velhinha assim, com o cabelinho branco, já com a pele já marcada, ela entra no elevador, a porta fecha, daqui a pouco abre a porta de novo do elevador e sai uma mulher jovem. O menino fica olhando e fala: pai, põe a mãe aqui dentro. Sabe, novo nascimento é exatamente isso. A gente entra nesse elevador da graça de Deus e recebe uma nova vida. A gente só pode cantar porque nasceu de novo e Ele colocou uma música na nossa boca. Primeira lição, o cântico novo, ele é uma dádiva de Deus. Segunda lição, o cântico novo só pode ser cantado por aqueles que fizeram um depósito de confiança em Deus. O texto diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Vamos ler juntos? Coloquei toda a minha
esperança no Senhor. Eu acho bonito, porque ser restaurado, transformado, envolve dar um passo de fé. Davi está dizendo: eu coloquei toda a minha confiança no Senhor. Sabe, muitas vezes temos medo de dar passos de fé. A gente prefere confiar na força do braço, na nossa estratégia, na nossa competência. A gente confia até nos outros, mas não confia em Deus. Hoje eu vim te convidar a ser restaurado. Eu vim te convidar a experimentar essa graça, a nova vida, a cantar um novo cântico. Porque hoje nesse lugar, se você tomar uma decisão e depositar sua confiança em Deus, Ele vai colocar um cântico novo na sua boca. Eu não sei quantos já assistiram aquele filme que retrata a história do George Foreman. Sabe aquele lutador de boxe? Quem já viu essa história? Não sei quantos, poucos aqui. É muito bonito a história de George Foreman. Ele foi um jovem machucado pela vida, foi abandonado pelo seu pai, foi criado apenas pela sua mãe, sofreu bullying, passou por um tempo de miséria muito grande. E ele era um cara sempre, foi muito forte. E ele começou a resolver as coisas na força do braço. E por mais que sua mãe, sua irmã, sua família professasse a fé, ele entendia que isso não era suficiente para resolver os problemas que ele tinha. E ele começou a confiar no braço. E virou um lutador. E ele começa a prosperar, ele ganha as Olimpíadas, se torna campeão mundial de boxe. Mas aí depois de uma luta histórica contra Muhammad Ali, ele perde e começa um tempo de decadência na sua vida. Ele já tinha problemas em casa, familiares, emocionais, aquilo vai ficando algo muito forte. E aí ele vai para uma luta em Porto Rico e ele perde. E nessa luta, quando ele sai do ringue, ele começa a passar mal. E ele é levado para o vestiário e ali ele cai e começa a passar mal. Os treinadores acham que ele vai morrer. E se você ouvir o testemunho dele, ele vai dizer que a vida dele passou diante dos seus olhos como um filme. E a sensação que ele tinha é que ele estava indo para o inferno. Ele não conseguiu se salvar. Mas naquele momento de encontro com a morte, enquanto ele está ali desacordado, ele creu em Jesus, depositou sua fé em Cristo. E é interessante que você vê a imagem do filme que aconteceu. Quando ele desperta daquele sono de morte, ele desperta e começa a cantar. Ele vai para debaixo do chuveiro, ele começa a dizer: aleluia, aleluia, eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus. E as pessoas, o treinador que estava ali, o pessoal, o preparador físico, esse cara está louco. Ele tem um encontro com Jesus. Deposita a fé em Deus, abandona o boxe, vira um pastor. Começa um trabalho com crianças carentes da comunidade. Deus começa a usá-lo. Aí alguém o trai, ele perde tudo. E olha que interessante. Um dia ele orando entendeu que deveria voltar a lutar. Sua esposa era contra, ele já estava com 40 e poucos anos de idade, sem preparo físico algum. Mas a esposa teve um sonho, de que ele se ajoelhava no ringue e virava campeão de boxe mundial de novo. E esse homem com 45 anos de idade, volta a lutar, se transforma no campeão de boxe mundial mais velho da história. Com 45 anos, ele apanha a luta inteira. Eu vi essa luta. Apanhou a luta inteira. No último round, ele acerta um golpe. E o cara cai. E aí você vai ver, pode pesquisar. Ele se ajoelha no meio do ringue e começa a glorificar a Deus. E toda a terra, todo mundo que está assistindo aquela luta sabe. Existe um Deus em quem podemos confiar. Aleluia. Eu não sei no que você tem depositado a sua confiança. Talvez você vai perceber que ela não é suficiente para livrar os teus, para livrar a sua vida da aflição, da angústia. Ela não é capaz.
Mas sabe, hoje eu queria te convidar a dar um passo de fé. Se você quer cantar o cântico novo, você precisa confiar em Deus, confiar em Jesus. Eu quero que você observe a cadeira que você está sentado. Você pode levantar um minutinho só, rapidinho, levanta. Olha para a cadeira. Tem algo de especial nela? Por que você confiou na cadeira para sentar? Se ela não funcionasse, você pode sentar de novo. Se ela não funcionasse, você ia cair no chão, mas você confiou que essa cadeira ia te segurar. Olhe para mim. O Jesus que eu creio é muito mais poderoso que essa cadeira. Ele pode te sustentar, te levantar, te erguer. Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu tive um encontro com Ele, você pode ter um encontro com Ele hoje. Jesus está vivo. Coloque a sua confiança nele e você vai cantar um cântico novo. Quantos creem nisso? Terceira lição. O cântico novo, ele tem a ver com um gesto de misericórdia de Deus. Eu acho tão bonito, porque ele vai dizer: e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Acho tão lindo. É uma poesia, Davi está escrevendo, mas na Bíblia, ela apresenta sempre Deus como aquele que não se inclina. Por quê? Ele é a mais alta autoridade e majestade. Se inclinar na cultura antiga tinha que ver com reconhecer a autoridade do outro. Para quem que Deus vai se inclinar? É por isso que tem uma passagem na Bíblia que diz, um salmo, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? Quem é esse, o Rei da Glória? O que a Bíblia está dizendo? Ele é tão poderoso que ele não se inclina nem para passar pelas portas baixas. Elas levantam para ele passar, aleluia. Mas esse Deus que não se inclina, diante do grito de socorro do seu servo, se inclina para salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. O Deus Todo-Poderoso, sabendo que nós, por causa do pecado, estávamos fadados à morte, morte eterna, porque Ele é justo e santo. Ele se esvaziou da sua glória, para caber na forma de gente. Jesus é Deus encarnado, Deus que virou gente e habitou entre nós para que víssemos a glória do Pai. Ele enfrentou as nossas dores, passou pelos nossos dilemas. Ele foi traído, sofreu morte de cruz, para que eu e você pudéssemos sim receber a graça da salvação nele. Por causa do clamor de todos os homens, Deus se inclinou para salvar, e Ele continua fazendo isso. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, ela é uma realidade. E onde houver alguém que peça socorro, que clame, você vai ver Deus se inclinando para salvar. Eu gosto da história de John Newton. Eu gosto do que Deus faz na vida dele. Ele era um homem devasso, que trabalhava num navio negreiro. E John Newton, ele não professava a fé da sua mãe. Foi alguém que trabalhava de forma cruel. Ele sim machucou muita gente. Mas um dia no barco, ele teve uma experiência. Começou uma forte tempestade, ele perdeu o controle. E ele então lembra da fé da mãe e começa a clamar: Deus, me salva. E o Senhor se revela a ele no meio daquela tempestade. Ele começa então a ler a Bíblia, entende a sua condição, e ele vê Deus se inclinando para salvá-lo. E por isso, ele acaba se convertendo.
e vira um pastor. E eu acho bonito, uma das canções mais conhecidas no meio cristão é Amazing Grace. Foi composta por ele em 1772. E é um testemunho pessoal da graça que o salvou. A música diz, Amazing Grace, graça maravilhosa, tão doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas fui achado. Estava cego, mas agora eu vejo. Sabe, eu creio que podem cantar um cântico de restauração aqueles que entendem que Deus ouve o clamor, Ele se inclina para salvar, mas entendem a sua condição. Davi vai dizer, eu estava num atoleiro, eu estava na lama, eu estava com os pés, sim, afundados na lama, diz o versículo 2. Mas Ele me firmou num lugar seguro. Quando recebemos a graça de Deus e damos um passo de fé, o Senhor coloca uma nova canção na nossa boca. Quando entendemos que estávamos presos no pecado, atolados em práticas que não conseguíamos parar, com pensamentos que nos faziam mal, e nós clamamos pelo socorro de Deus, Ele se inclina para salvar. Uma das histórias bonitas que eu vi num congresso de jovens que eu participei foi um pastor sueco. Eles tinham um trabalho com crianças especiais na sua igreja, e eles foram levar as crianças para aprender a fazer negócios pequenos, pagar conta, andar de ônibus. E tinha uma senhora que queria tirar sua própria vida. Ela já tinha desistido de viver, e naquele dia ela falou, hoje é meu último dia de vida. E fez uma oração, se Deus existe e Ele me vê, Senhor, tinha uma música que a minha mãe cantava para mim, para eu dormir quando eu era criança, falava de uma árvore velha, que eu encontre alguém cantando essa música, eu vou entender que o Senhor existe. Ela sai para caminhar, e quando está atravessando a rua assim, num sinal, ela se depara com aquelas crianças do projeto. E tinha um menino com síndrome de Down que ele para na hora que a mulher está passando, ali do lado do sinal, e ele começa a cantar a música da árvore de 100 anos. E quando a mulher olha, ela vê aquilo, ela para. E ela vai falar com aquele grupo, conta a história dela. Ali mesmo no sinaleiro, ela recebe Jesus como Senhor da sua vida. É transformado. Depois o pastor da igreja vai lá falar com a mãe do menino. Fala, você cantava essa música para ele dormir? E ela disse, eu nunca cantei essa música para ele. Sabe o que eu creio? Deus colocou um cântico novo na boca daquele menino e na boca daquela mulher, porque Ele é poderoso para tirar qualquer um que entenda a misericórdia, a graça de Deus, e que precisa da libertação de Jesus. Ele é poderoso para colocar um cântico novo na nossa boca. Hoje eu queria orar por pessoas, para que elas pudessem cantar um cântico novo. Hoje eu queria orar por você, para que o Espírito Santo de Deus te visitasse. Hoje eu queria que você experimentasse essa graça que um dia eu recebi. Depois de aceitar a Jesus, cantar e sentir o Espírito Santo tocando o meu ser. Você vai cantar de novo o cântico dos redimidos. Hoje Jesus marcou um encontro com você nesse lugar. Um dia eu estava voltando para casa e no carro estava tocando aquela música, quero viver algo novo. E o meu filho estava cantando assim alto.
E eu estava tão cansado aquele dia, e chegou uma hora que a gente chegou na frente de casa e eu ouvindo ele cantar, aquilo me fez tão bem. Eu parei, em vez de entrar no carro, entrar na garagem, eu comecei a dar voltas na quadra. Eu falei, filho, canta, canta. Baixei até para ouvir, fiquei ouvindo ele cantar. Pequenininho, mas ele estava cantando com tanta devoção. Hoje eu quero ouvir o cântico dos pequenos que vão nascer de novo nesse lugar. Eu paro tudo aqui para ouvir vocês. Vocês vão cantar de novo. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, comece a orar agora. Se você veio hoje nesse lugar e você quer aprender essa canção, eu não posso te ensiná-la, só o Espírito Santo de Deus. Se você veio hoje aqui e quer cantar o cântico dos redimidos, dos que foram restaurados, você precisa entender que isso é uma graça de Deus, é uma dádiva do Senhor, é Ele quem põe essa canção na sua boca. Você precisa entender também que é preciso dar um passo de fé, tomar uma decisão, depositar sua confiança em Deus. Você também precisa entender que Deus faz um gesto de bondade, Ele se inclina se você clamar. Você também tem que entender a consciência do pecado. Davi entendeu isso. Eu estou na toleira, na lama, eu preciso da tua graça. Quando entendemos que na força do braço não podemos tudo, quando entendemos a nossa condição de pecadores e pedimos, Deus, vem me visitar, vem me socorrer. Deus, põe tua graça sobre a minha vida. A gente começa a cantar o cântico dos redimidos. Se hoje você quer dizer, eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus, Senhor, me socorre. Ele vai se inclinar aqui. Deus, põe um cântico novo na minha boca. Se esse é o teu desejo, aonde você está, levanta a tua mão bem alto aí, eu quero orar por você. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Tem muitas pessoas com as mãos erguidas. Eu quero orar por vocês. Você que levantou sua mão aí, isso, fica de pé no teu lugar, isso, deixa eu orar por você agora, isso, fica de pé no teu lugar, fica de pé, isso, tem muita gente na galeria. Que bênção, aleluia. Deixa eu fazer uma coisa, eu vou ser inconveniente. Nós queremos orar assim, a igreja quer abençoar vocês, abraçar vocês. Vocês podem vir aqui, ó, vem, pede licença, vem para cá, deixa eu orar aqui por você agora. Vem cá, vem. Isso, vem. A gente quer te dar um abraço, quer marcar. Quem está perto aí, levanta o banco para as pessoas passarem. Venha. Pode vir. Quero que você comece a aplaudir esses irmãos, porque nós vamos ouvir um novo cântico hoje nesse lugar. Venha. Pode descer da galeria se você quiser, pelas escadas aqui. A gente já vai encerrar o nosso culto. Venha, nós queremos abençoar. Quero pedir que todos fiquem de pé enquanto as pessoas estão vindo para cá e comecem a estender as mãos. Isso, venham para cá, venham para cá. Isso, nós esperamos com alegria. Isso, venham. Luizinho, vai cantando para mim aí enquanto o povo está chegando. Tem mais gente descendo a galeria. De novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia! Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer,
Nós vamos orar agora. Quero pedir para os líderes de células nos ajudarem. Tem muita gente aqui, venham para cá, venham abraçar o povo. Isso, vem perto aqui. Líder de células, diáconos, os pastores, todo mundo vem para cá. Você que veio aqui na frente, olha para mim. Eu não posso fazer nada por você, só Jesus. Mas você tem que declarar que quer a ajuda dele. Por isso você está aqui na frente. Talvez você já confiou muito no teu braço. Agora você está falando, eu quero confiar no Senhor. É isso que a gente vai orar juntos agora. Falando, Pai, eu sou pecador. Eu quero confiar no Senhor. Então feche os teus olhos agora e repete essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego toda a minha confiança. Eu deposito no Senhor. Eu entrego a minha vida para Ti. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador e eu preciso da Tua ajuda. Vem com a Tua graça, com o Teu poder, me visitar. Eu quero cantar de novo. Eu quero cantar o cântico dos redimidos. Eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida. Faz assim. Continua de olhos fechados. Pai, sela agora a vida dos meus irmãos com o Espírito Santo. Que eles não sejam mais os mesmos. Que eles possam cantar para o louvor da Tua glória. Alguns estão vindo aqui, Deus, também, porque estão passando por lutas, desafios, e querem declarar que depositam toda a sua confiança em Deus. Que eles sejam fortalecidos, que eles voltem cantando para casa, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que faz o que não podemos fazer. Renova a nossa alegria, a nossa fé. Derrama o Teu Espírito, visita os Teus filhos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu tenho que encerrar porque já tem outro culto na sequência. Quem foi abençoado hoje? Eu também, estou feliz demais. Para mim já valeu. Vamos orar para encerrar aqui? Depois eles continuam cantando enquanto a gente sai. Senhor Jesus, obrigado por essa festa. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos abençoe. Que a gente possa cantar um cântico novo. Pai, eu quero pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a pôr em prática a palavra que ouvimos, que ela gere frutos em nossas vidas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre nós, sobre o Teu povo espalhado pela terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Você que pegou a ceia, leva embora o cálice para nos ajudar e ora pela Cristolândia. Deus abençoe vocês. Quem está chegando aqui, Deus derrame graça sobre a sua vida.